O texto diz assim, abre aspas, e por isso só recebiam em suas comunidades, como membros atuantes, pessoas convertidas pelo Espírito Santo. Então, a expressão aqui, pessoas convertidas, conforme está aqui no preâmbulo, ela tem a significação de pessoa regenerada. Então, conversão aqui traz a ideia de regeneração, né, de nascer de novo. Então, pessoas convertidas são pessoas regeneradas e que, portanto, nasceram de novo. As antigas confissões batistas, tanto a de 1644 quanto a de 1689, elas também destacam esse ponto, né, seja no frontispício da confissão, na capa da confissão, ou na introdução, nas notas preambulares das confissões antigas, ou nos próprios artigos de fé, onde isso é apontado de maneira muito enfática. A confissão de 1689, por exemplo, ela destaca nesta confissão, né, que as igrejas batistas eram chamadas de congregações batizadas, era usado esse termo, né, batizadas sob uma profissão de fé. O texto diz assim, aqui na confissão de 1689, uma confissão de fé publicada pelos pastores e irmãos de muitas congregações de cristãos batizados sob profissão de sua fé. Então, veja, o que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira está afirmando é exatamente aquilo que a Confissão de Fé Batista de 1689 vem dizendo na capa. Esta confissão foi elaborada por muitos pastores e irmãos de congregações batizadas sob pública profissão de fé. Então veja que não há nenhum tipo de discordância aqui nesse ponto entre batistas reformados particulares e os batistas que estão ligados à Convenção Batista Brasileira. Na verdade, a Convenção Batista Brasileira ela está afirmando a mesma coisa que os nossos pais passados afirmaram. Uma nota interessante, pessoal, sobre isso é que a confissão, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, quando ela foi elaborada, ela passou vários anos para ser, então, finalizada. Então, nesses vários anos em que uma equipe de pastores, né, estudiosos, eles estavam, então, debruçados em preparar a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, os materiais que eles utilizaram na elaboração dessa confissão, dentre outros, foram a Confissão Calvinista de New Hampshire, a Confissão Calvinista chamada Abstract of Principles, que foi a confissão usada no Seminário Batista do Sul, o primeiro Seminário Batista brasileiro. Usava uma confissão de fé calvinista também, a mesma confissão do Seminário do Sul dos Estados Unidos, um seminário também calvinista. Usaram uma declaração chamada Mensagem em Fé Batista. Então, se você olhar para os pontos doutrinários dos artigos de fé da declaração da CBB, que não se encontram em New Hampshire, eles vão estar lá na Mensagem em Fé Batista de 1925. Então, eles usaram esse documento também como base. E usaram ainda, conforme escreveu na sua pesquisa, deixa eu ver, o material dele não está aqui, mas eu recebi essa semana uma pesquisa importante de um autor, que eu vou ficar devendo o nome dele, mas vou trazer na próxima aula. E ele disse que a declaração doutrinária, na sua elaboração, também utilizou as antigas confissões de 1644 e 1689, ou a Confissão da Filadélfia, que é, na verdade, a Confissão de 1689. Então, veja, a declaração da CBB usou vários textos, mas a maioria deles eram textos batistas de fé calvinista. Então, fica muito complicado nós hoje chegarmos e tentarmos tomar a declaração doutrinária e jogar ela para um lado mais arminiano, quando a base delas, esmagadoramente, eram de documentos calvinistas.
foram usados os documentos calvinistas. Você não vai encontrar aqui a confissão do Thomas Helwys como parte da documentação usada para fazer a declaração doutrinária da CBB. Você não vai encontrar, por exemplo, a declaração da igreja do Thomas Helwys, que é considerada a primeira igreja batista geral da história, como sendo um documento base para fazer a declaração doutrinária dos batistas. Não vai encontrar a declaração das 30 congregações como texto base. Então, nós vamos encontrar as declarações calvinistas, mas não as arminianas. Veja que problema nós temos aqui, logo quando começamos a examinar as fontes que foram utilizadas. É por isso que no preâmbulo que estamos aqui avaliando, nós não vamos encontrar, pelo menos, tanta coisa que vá estar em confronto com o que os batistas particulares sempre defenderam. Até aqui, está tudo ok. Estamos aqui dando o aval e concordando com o que a declaração doutrinária escreve em seu preâmbulo.